A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês que me acompanham aqui mais uma vez no canal Boas Notícias, com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adulto, certo? Nós estamos no nosso último trimestre de 2024, o quarto trimestre, com uma lição abençoadíssima, quando estamos estudando sobre as promessas de Deus com o subtema Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Estamos já na lição de número 6 para 10 de novembro de 2024, com o assunto a promessa de cura divina. A promessa de cura divina, e temos exatamente esses três tópicos: a promessa bíblica da cura divina, temos a origem e consequências das doenças no mundo, e em terceiro, Jesus Cristo cura sim, certo? Então esse é o assunto, a promessa de cura divina. O textuário nos diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Glória a Deus. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica ela está em três livros: Isaías, Mateus e Tiago. Isaías 53, 1 a 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. Diz-nos assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8, a partir do 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre o deixou. Levantou-se e os serviu. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está fazendo referência aqui a Isaías 53, 4. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Graças a Deus. Olha, Jesus realizou uma obra completa de salvação no Calvário, e a cura divina faz parte dela. Por isso, ele se apresentou no Antigo Testamento como o Jeová Rafá. O nosso Senhor não mudou, por isso podemos orar confiando no seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma, porque Jesus Cristo cura sim. Você já foi curado por Jesus alguma vez? Você já teve essa experiência de passar por um processo de enfermidade e ser curado por Jesus? Eu já tive situações que tive que marcar cirurgia, ajeitar tudo com o médico, anestesista, e Jesus me curou, que eu esqueci. Esqueci-me e não compareci, porque deu um branco mesmo, a doença foi embora, o problema foi embora, e eu não me lembrei. Fui me lembrar quase um mês depois, porque passei por uma praça no centro da cidade, que eu ia me operar,
E lá vinha o doutor de lá para cá, com a maletinha na mão, todo de branco, porque o hospital não era muito longe dali. Quando o vi, que passou por mim, que disse boa tarde, foi que eu me lembrei, meu Deus, esse médico ia me operar. Tinha reservado a sala, anestesista, só então eu percebi que estava curado. E nunca mais aquela enfermidade voltou. Aconteceu por 2 vezes, aconteceu na minha adolescência, por volta aí dos meus 14 para 15 anos, quando tive que passar por iria passar por um procedimento cirúrgico na garganta, e uma certa irmã, quando minha mãe falou na igreja e pediu oração, porque eu ia fazer uma cirurgia, uma irmã disse, minha irmã, vamos orar mesmo, porque uma parente minha lá em Brasília, no Distrito Federal, fez essa mesma cirurgia e nunca mais a voz dela voltou ao normal. Ela ficou boa do problema, mas a voz, ela ficou rouca. Ficou rouca, com uma voz rouca e nunca mais voltou ao normal. Então minha mãe se preocupou e começou a orar e pediu que o círculo de oração da igreja orasse em meu favor, mas a gente foi. Fomos para o hospital, estava marcado para 9 da noite a cirurgia. Chegou alguém lá passando muito mal e teve que passar na frente. Quase meia-noite eu ainda não tinha entrado para a minha cirurgia por causa dessa mulher que chegou com um problema muito sério. E aí minha mãe disse, meu filho, vamos embora. Vamos embora. Deus está trabalhando aí de alguma forma. Nós fomos embora. Não voltei mais lá. E o problema foi embora. Até hoje, já passa dos 50 anos e nunca mais voltou. Todavia, porém, em outras situações, oramos, clamamos, a igreja orou, todo mundo orou, a família orou e eu tive que ir para a sala de cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus já, nesse processo da cura divina, certo? Mas o que vem a ser mesmo a cura divina? Cura divina é um ato sobrenatural de Deus, Deus Pai, é um ato sobrenatural de Deus Pai por meio do Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Trindade, e em nome de Jesus, exatamente. Nós oramos ao Pai, sob a orientação e ajuda do Espírito Santo, respaldada pelo nome de Jesus, certo? E a cura divina, então, é essa... Vou repetir tudo. Cura divina é um ato de Deus Pai, sob a orientação do Espírito Santo, feita em nome de Jesus, que resolve um problema espiritual, emocional ou mesmo físico. Amém? Deu para captar? A palavra-chave da lição de hoje é exatamente cura divina, a palavra cura divina. A introdução da nossa lição diz, na cruz do Calvário o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Pela cura divina. No plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar seu povo para o alívio do sofrimento, porque Jesus Cristo cura, sim. O nosso primeiro tópico fala-nos sobre a promessa bíblica da cura divina. Tem aí a profecia messiânica de Isaías 53, tem o cumprimento no ministério do Senhor Jesus Cristo e também a continuidade, porque hoje nós podemos, como ministros de Deus, orar pelos enfermos. Eu perguntei agora há pouco, você já foi curado alguma vez? Se não, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de pedir. Tá certo? A cura divina é uma realidade para os nossos dias, Inclusive, a unção, no texto aqui de Tiago, ainda é atual. Mas não devemos idolatrar o óleo da unção como se fosse o óleo que fosse curar. Quem cura é Deus Pai, na orientação do Espírito Santo e no nome de Jesus. Naquele momento que se vai ungir um enfermo, é como se tivéssemos, de certa forma, percebendo ali a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, e aplicamos o óleo na cabeça do doente, que é símbolo do Espírito Santo, o óleo. Óleo, azeite de oliva, tá? Azeite de oliva. Não é esses óleozinhos que vem de livraria, que não tem nada de azeite, apenas misturam glicerina com propileno, glicol, álcool isopropílico, essência e tanta coisa e vendem como óleo de unção e não é nada de óleo de unção, só produto químico. Se cair no olho de alguém pode até cegar.
mas cria um efeito psicológico por causa da glicerina em contato com a pele, que esquenta, e pessoas incautas, pessoas sem ter esse conhecimento básico de química, ao sentir a glicerina na sua pele, quando alguém coloca para orar aquele óleo que não é óleo, a pessoa diz, rapaz, aconteceu uma coisa aqui, eu acho que esquentou minha testa. Foi um milagre mesmo? Não foi só um efeito, uma reação química. Isso não é bom, isso é uma manipulação e é brincar com a fé das pessoas, certo? Não se pode fazer isso. Então vá lá na mercearia, vá no supermercado, compre o óleo mesmo extra virgem e consagre ele, se você quiser, ore por ele juntamente lá na igreja e use especificamente para isso. Lembrando que ele é apenas um símbolo do Espírito Santo. Oramos ao Pai em nome de Jesus, aplicamos o óleo como símbolo do Espírito Santo para dizermos então que Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo naquele momento na cura daquela pessoa, certo? Porque não é o azeite que cura. E por falar nisso, a unção é sempre na cabeça. Ah, tem que ungir no local da enfermidade. Local da enfermidade não. Local da enfermidade é tratamento medicinal. Quando você bota óleo no tumor, quando você bota óleo direto na ferida, como se fazia muito na antiguidade, isso não era unção. Isso era tratamento medicinal. Passava-se o óleo no tumor para a pelezinha logo amolecer e poder expulsar, logo espremer aquele tumor. Passava-se na ferida como uma espécie de proteção contra a mosca e outras coisas mais, e até mesmo infecção. Certo? Então isso é tratamento medicinal. Óleo como unção para a cura divina é sempre na cabeça. E pronto, não interessa onde está o problema. Mesmo porque se o problema for no órgão interno, se for no coração, se for no fígado, como é que vai? Certo? E nada de botar para a pessoa beber. É só o óleo na cabeça e não vamos fazer idolatria com óleo não. Tá bom, amados? O nosso segundo tópico, a origem e consequências das doenças no mundo. Deus fez o homem para viver eternamente e viver saudável. Tinha a árvore da vida que poderia comer seu fruto e viver saudável e tudo mais. Mas por causa do pecado foi proibido. O homem foi expulso do jardim, não pôde mais comer. Entretanto, o efeito daquela árvore na vida de Adão e seus descendentes ainda perdurou por muito tempo. Ainda chegaram a viver 930 anos, 969 anos, 900, 800 anos, 700 anos. Até que por causa de tanto pecado, tanta coisa ruim, Deus resolveu colocar de 120 o limite. 120. Talvez seja por isso que até hoje os judeus, lá em Israel ou em qualquer outra parte do mundo, tem uma comunidade judaica que alguém faz aniversário, completa ano, eles chegam e dizem para a pessoa, até 120. Até 120. Tanto porque foi a idade que Moisés chegou, quanto porque Deus disse que a idade seria até 120. Então, quando os judeus dão os parabéns para quem está aniversário e diz até 120, talvez seja por isso. Nesse caso, o efeito da árvore da vida foi perdido ao longo das gerações, porque não puderam mais comê-la. E com isso, as enfermidades, por consequência do pecado, graçaram na humanidade. Tudo que é enfermidade, cada dia surge um novo vírus, uma nova doença, um novo problema neurológico, é coisa demais, doenças demais. É até difícil catalogar o tanto de doenças que existem e todas elas entraram no mundo depois que o pecado entrou e essa é a pior doença, a doença chamada pecado, certo? Porque essa causa a morte espiritual. A verdadeira causa do advento das doenças, então, é o pecado, como está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7 e depois 22 ao 24. Uma das principais consequências do pecado, como advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida humano, como acabei de falar. Presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, diz aqui, podemos classificá-las em duas ordens de existência, a física e a mental. Cada dia vai aumentando mais e mais o número de doenças. Bom, o nosso terceiro tópico fala que Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo cura sim. E de que formas Jesus pode curar atualmente? Há quem diga que Jesus não faz mais, que hoje não existe mais a cura divina como Jesus realizou e como os apóstolos realizaram. Dizem que não existe. Alguém diz isso por aí, tá? Que é aquela cura divina de forma sobrenatural, aquele milagre que entra até pro hall da lista
do que se poderia fazer como revestimento de poder e depois fazer, seria como maravilha. Por exemplo, a pessoa nasceu com a perna mais curta que a outra e já com seus 20, 30 anos de idade, por um milagre, a perna cresceu e ficou igual à outra. Ela entra, além da questão de milagre, para a lista de maravilhas. Dizem que esse tipo de cura não existe mais. De um aleijado consertar suas pernas, de um cego voltar a ver. Há quem diga isso por aí. Eu não creio. Eu não creio. Quando Jesus diz esses sinais seguirão os que crerem, se a gente está crendo hoje, então Deus pode fazer ainda hoje. Ah, mas esse negócio de que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, é apenas como sua divindade, soberania e não para curar. E não para curar? Espera aí. Então há aqueles cessacionistas 100%, que Jesus não cura de jeito nenhum. E há quem diga até que se alguém inventar por aí que foi curado, não foi por Deus, foi pelo diabo. Pensa um negócio desse. Tem um pessoal aí pelo Brasil e pelo mundo afora, com Bíblia na mão, defendendo isso. E outros dizem, não, Jesus ainda cura hoje, mas não cura dessa forma assim tão espetacular. Cura de forma natural. Como assim? Sem abrir mão da medicina. Imagine que alguém está com câncer e precisa de 10 sessões de quimioterapia. Mas esse doente crê em Deus e ele ora. Com 2 sessões o médico faz os exames. Peraí, com 2 sessões já está bom, o câncer sumiu? Vamos repetir os exames. Rapaz, não é que zerou tudo? Com 2 sessões nunca vi um negócio desse. O que aconteceu? Ô doutor, eu orei, a igreja orou, foi Jesus que me curou. Então eles dizem que o Senhor hoje cura assim. Dessa forma, mas sem abrir mão da ajuda da medicina, tá? Doenças como dores de cabeça, dor na coluna, uma dor na perna, tal. Ó, eu creio que Jesus cura de tudo que é forma, de tudo que é forma. E como disse lá no começo, teve situações que Deus não me curou. Teve situações que eu tive que ir para a faca, tive que ir para o bisturi, para a cirurgia. Embora eu fui ungido, pastor orou por mim, as irmãs oravam por mim, as irmãs do Círculo de Oração, minha família, os obreiros da igreja, todo mundo orou por mim. E mesmo assim eu tive que ir para a sala de cirurgia. Deus, em sua soberania, pode sim decidir não curar, e esse não é problema nosso. Isso não faz com que a gente descreia, desacredite que ele ainda cura. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 7 a 9, fala do espinho na carne, que ele orou 3 vezes a Deus e Deus disse para ele, não vou te curar, não vou. Só vai te ajudar a manter-se humilde. E pronto. Ele disse, então, para que eu não me orgulhasse, por tantas coisas que Deus mostrou para mim e para mais ninguém, vou ficar com essa doencinha aqui como se fosse um espinho, me machucando e tudo mais. E pronto. E Deus disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e você vai seguir a sua jornada com esse problema bem aí. E pronto. Eliseu fez tantos milagres, adoeceu e morreu de uma doença. E aí, então, Deus, na sua soberania, se ele quiser decidir não curar, não vamos dizer que agora porque oramos, jejuamos e Deus não curou, que não existe cura divina. Não, Senhor. Deus é soberano e ele tem seus caminhos, tá? Então, não devemos deixar de orar. Eu já estive doente. Orei por pessoas que estavam doentes, Jesus as curou e eu continuei doente. A entender? Por isso, não se preocupe se você ainda não foi curado. Continue pedindo, continue clamando, continue acreditando e buscando, porque Jesus Cristo cura sim. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que Deus te dê graça e te dê vitória em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por teu amor, tua soberania, tua grande misericórdia para conosco. Senhor, neste momento eu oro por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa que está doente com algum problema de saúde agora e talvez até desenganado pela medicina. Mas tu és o Deus que está acima de todas essas situações. E por isso eu oro agora no nome de Jesus, pedindo humildemente a ti, Senhor, que tu intervenha na vida desta pessoa, trazendo o alívio das dores, a cura das enfermidades. Que o Senhor trabalhe no espírito, na alma e no corpo, fazendo milagre na vida do teu filho e da tua filha que crê e busca.
Então eu repreendo toda enfermidade no santo nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por estar conosco. Curta, compartilha esse vídeo aí, comente aí embaixo, diga alguma coisa, tá? Dê o seu like ou o seu dislike. Se você der seu like, vai nos ajudar de qualquer forma esse vídeo a chegar a mais alguém. Se você der o seu dislike, vai me ajudar a procurar melhorar cada vez mais. Não se esqueça de orar por nós, a gente está orando por vocês também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.